A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o nosso querido Modolon, irmão Modolon, ele viu esse vídeo, né? É o Flash 5 Modolon, e ele respondeu, deixou lá alguns comentários. Então vamos ver o que Modolon está dizendo, hein? Então ele diz assim, veja bem, ele diz aqui, com relação à pessoa de Jesus Cristo, não necessitamos de mais esclarecimentos, pois todos nós sabemos da obra da salvação que com o seu precioso sangue fez por nós na cruz. O que o Senhor Jesus fez pela humanidade, ninguém jamais poderia fazer. Bom, beleza. Eu jamais, em meus comentários, diminuí a santidade e a divindade de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, sempre exaltei o seu nome e sempre exaltarei. Aqui, filho, é o seguinte, eu discordo aqui do que você está dizendo, tá? Isso não é verdade. Viu? Você está muito parecido com os católicos apostólicos romanos, a igreja do Papa, que exaltam Maria. Eles têm um discurso a respeito de Jesus. Conversa com eles. Você vê, eles têm um discurso a respeito do Senhor Jesus. Mas, de fato, eles acreditam em Maria, né? De fato, eles acreditam em Maria. Veja, eles estão até numa situação melhor do que a congregação, né? Eles não dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E tem autoridade. Diz que tem autoridade. A congregação não. A congregação diz que a Bíblia contém, né? Tem parte que é de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tem parte que não é, que é do homem. Tá certo? Só que eles não contam para nós o que é do homem e o que é inspirado pelo Espírito Santo. Eles não sabem dizer. A Igreja Católica é diferente, né? Só que lá na Igreja Católica há duas autoridades. A tradição da Igreja, quer dizer, as loucuras, as alucinações, os absurdos que eles vêm acreditando, né? Ao longo dos séculos, tem igual valor como autoridade para definir crenças, e tal qual o ensino das Escrituras Sagradas. Né? Entendeu? Então é mais ou menos parecido. Então veja, eu jamais em meus comentários diminuí a santidade e a divindade de Jesus Cristo. Claro que você diminui a divindade do Senhor Jesus. Você está usando as palavras de um homem, o ensinamento de um homem para contradizer o ensino do Senhor Jesus. O que é isso? Você botou ele lá para baixo, exaltou Tiago e diminuiu Jesus. João disse, convém que ele cresça e eu diminua. Para você convém que Tiago cresça e Jesus diminua. Porque você dá autoridade ao ensino de Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Aí você diz, né? Porém temos que saber diferenciar algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Deus é o Criador e o Pai. Deus é Criador, é o Criador? Tá bom. Mas eu pergunto para você, Deus era mudo quando ele precisou criar Jesus? Ou Jesus estava com ele, é inerente da pessoa de Deus? Vamos ver lá em João, né? Vamos lá, João, aqui, vamos lá. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo aqui é a pessoa de Jesus, está vendo? Na eternidade. Está dizendo, ele era Deus. Tá? Ele
estava no princípio com Deus. Interessante, né? Vamos ver aqui o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observa que o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. O Senhor Jesus, na eternidade, ele era o Verbo divino. Verbo é fala, palavra, voz, enunciação, né? Então, o verso 3 mostra isso. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Quem é esse ele? É o Verbo. Aqui, ó. É o Verbo divino, ó. Tá vendo? Que era Deus. Ele é a voz de Deus, a enunciação, a palavra, né? Então, quando você lê lá em Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz, quem realizou isso foi o Senhor Jesus. Veja, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? O Verbo, Jesus. E diz mais, ó, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Em Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Bom, agora observa aqui, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Diz aqui, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o único que foi gerado por Deus. É difícil entender? Lá no seu comentário você diz que Deus é Criador, né, e o Pai. Por que Ele é o Pai? Né? Porque, né, o Espírito de Deus colocou no ventre de Maria uma semente divina. E o Senhor Jesus entrou no mundo. O Senhor Jesus foi um zigoto, foi um feto, foi um bebê, foi uma criança, se fez homem e salvou e fez a obra necessária para a nossa salvação. Mas ele não mudou. Ele é essa relação entre o Pai e o Filho, essa relação de divindade, não mudou. Ó, vou te mostrar para você uma coisa importante. Vamos procurar aqui na Bíblia, aqui, ó. Vamos procurar Filipenses. Filipenses. Vou te mostrar uma coisa importante, tá? Filipenses 2, versículo 6. Paulo está explicando uma coisa importante aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Que sendo em forma de Deus. Veja essa palavra forma aqui. Presta atenção. Você encontra lá no verso 6 que diz que sendo em forma de Deus. Você encontra também no verso 7 dizendo tomando a forma de servo. E aqui você encontra no verso 8 dizendo e achado na forma de homem. Tá? Essa palavra forma, tá? No grego, existem duas palavras para forma. Tá? Uma delas é morfê, tá? E a outra é esquema. Morfê quer dizer o formato interior, a imagem interior, tá? É o morfê. Olha, para você entender direitinho isso, eu vou usar uma garrafa de vinho, tá bom? Tá vendo essa garrafa de vinho aqui, ó? Vinho Chalice, tá ok? Então isso aqui é o esquema dessa garrafa, é aquilo que você pode ver. Agora, essa garrafa aqui, ela tem um morfê, que é a forma, a essência, o interior, o que está dentro dela. É o morfê, ó. Tá vendo? Estou mostrando para você o morfê dessa garrafa, que é o vinho. Está entendendo? Então, na língua portuguesa, você está vendo a palavra forma. No verso 6, no verso 7,
e no verso 8, né? Mas no original, no verso 6 e no verso 7, a palavra forma aqui é morfê, é o que estava dentro dessa garrafa, que é o vinho, que está aqui, é o líquido, é a essência que estava nessa garrafa. E no verso 8, então, é aquilo que você pode ver. No caso aqui, uma garrafa de vinho, tá? Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo é preciso prestar bem atenção para entender, né? Aqui, ó, veja. Aqui, ó, veja. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra usurpar quer dizer o seguinte: você reivindicar para você uma coisa que você não tenha direito. Por exemplo, eu não sou senador da República, né? Se a polícia vier me prender e eu disser, você não tem autoridade sobre mim porque eu sou senador da República, eu estou usurpando um título que não é meu. Eu não sou senador da República. Então, aqui Paulo está dizendo que Jesus não teve por usurpação, quer dizer, ser igual a Deus. Tá? Porque todas as vezes que ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, ele não estava usurpando, ele estava usando o nome de Deus. Quando ele dizia eu sou, é a raiz do verbo ser. Ele falava em aramaico. Ele estava dizendo o nome de Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. Entende? Quando Moisés perguntou, Moisés perguntou, quando eles vão perguntar o teu nome, que eu direi? E Deus disse para ele, eu sou o que sou, eu sou o meu nome. Então todas as vezes que o Senhor Jesus falava, eu sou a luz do mundo, sou o bom pastor, esse eu sou, ele falava em aramaico, ele estava dizendo o nome de Deus lá do Velho Testamento. Que ele era o Deus lá que apareceu a Moisés no Monte Horebe. Leia o capítulo 10 de João, você vai compreender que pegaram em pedras para apedrejá-lo, e eles diziam, não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tenha feito, mas porque você, sendo um homem, se faz igual a Deus. Entendeu? Então, quando ele dizia, eu usava o nome de Deus para dizer-se, apresentar-se como Deus entre os homens, isso não era uma usurpação. Era um direito dele. E depois, ser igual a Deus. Igual é mesmo tamanho, mesma forma, mesma consistência, mesma textura, é igual em tudo. É diferente de semelhante. Você, Molodom, é meu semelhante, mas você não é igual a mim. Não existe ninguém no mundo igual a mim. Sou diferente de todos, por causa aí da íris dos olhos, das digitais, do DNA do corpo, do meu DNA. Entendeu? Mas aqui Paulo está dizendo que Jesus é igual a Deus. Exatamente o que os judeus estavam dizendo lá em João 10. Não queremos te apedrejar por boas coisas que você tenha feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entendeu? O verso 6, tá? Então, está dizendo aqui que, sendo em forma de Deus, Jesus, essa forma aqui, ele era a essência de Deus. É que nele havia a essência de Deus. Nele, nunca se separou. Porque é uma coisa que você não há como separar. Entendeu? Então, no corpo humano de Jesus havia a essência de Deus, a morfê de Deus. O verso 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo. Jesus se esvaziaria do quê? Do que Jesus se esvaziaria? Se é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, ele se esvaziou da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua santidade absoluta. Entende? Por quê? Se esvaziar disso. Porque era necessário cumprir toda a justiça de Deus. Quando João Batista, ele procurou João Batista para batizá-lo, João Batista recusou-se, dizendo, eu
é que deveria ser batizado por ti e você vem a mim? E Jesus disse, porque convém que se cumpra toda a justiça. Justiça, que justiça? Justiça de Deus. Como entrou o pecado entrou no mundo por um homem, também o perdão e a salvação deveria vir por um homem também. Então, mas este homem precisava ser um homem, o segundo Adão. Então não deveria ser onipotente, onipresente, onisciente. Por isso ele se esvaziou, fazendo-se igual a nós. Esvaziou-se a si mesmo. Por isso você vê o Senhor Jesus com cansaço, você vê o Senhor Jesus com aflição, você vê o Senhor Jesus triste, a ponto de chorar. Lá no Getsemane, a aflição dele foi tão grande que ele transpirou o sangue, gotas de sangue na sua aflição, que é uma coisa que a gente nem consegue compreender. Mas por quê? Porque ele esvaziou-se a si mesmo, tomando o quê? A forma de servo, a morfê do servo, novamente aqui a palavra morfê, a forma interior do servo, a forma interior do homem, entendeu? Com as suas angústias, com as suas tristezas, com o seu desespero, com as suas aflições, porque nós somos todos assim, nós temos todas essas emoções. Depois diz, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui, a Deus, no verso 6, você lê que ele foi igual a Deus. Mas o verso 7 você vê fazendo-se semelhante aos homens. Tá? Porém, com a essência do homem. A essência, as suas aflições, as suas angústias, os seus medos, né, as suas tristezas. Né? E o verso 8, novamente, encontramos a palavra forma, está aqui, e achada na forma de homem. Só que aqui a palavra forma é o esquema, a forma, é aquilo que o homem pode ver. Como vocês puderam ver aqui, a garrafa de vinho. A garrafa de vinho, entendeu? A forma de homem. Os homens olhavam para o Senhor Jesus e viam que um homem como você, como eu, com 2 olhos, nariz, boca, orelhas, né? E este homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Entendeu? É essa a sua dificuldade de entender que ele, andando na terra, é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Você, no seu comentário, você mostra um lado da verdade, né? Que ele tinha um pai, que ele é filho, que ele se referia sempre ao Eterno como seu pai, entendeu? Mas ele tem um outro lado também, filho, e que você precisa considerar. Nas suas considerações, você saber que trata-se de Deus. É o Deus falando aos homens, que habitou entre nós e falando aos homens. Então tá bom, né, meus queridos? Para o vídeo por aqui, porque está ficando muito comprido. Está com quase 18 minutos, né? Vou parar por aqui. Mas veja, no vídeo anterior, e neste também, eu estou procurando fazê-los compreender a grandiosidade da pessoa do Senhor Jesus, né? Entendeu? Que é um absurdo, uma loucura, é uma alucinação usar versos de um homem que nem apóstolo foi, entendeu? Incrédulo a vida toda, escutou o testemunho de seu pai dizendo que aquele era o salvador da humanidade, escutou sua mãe dar testemunho do anjo, apareceu a ela também, não só a José como a ela também, e que ele era o salvador da humanidade. Viu os milagres, deve ter visto, mas pelo menos ele escutou os seus parentes, seus amigos falaram, o seu irmão ressuscitou morto, limpou um leproso, e não creu. O Senhor Jesus ressurreto apareceu aos apóstolos, ele não creu. Paulo relata que apareceu primeiro a Pedro, depois apareceu José, foi visto por vários irmãos,
depois foi visto por mais de 500 irmãos. Foi o dia da ascensão do Senhor aos céus. Ele não estava lá. Ele nem foi saber disso, não quis saber disso. Entendeu? Aí depois Paulo diz, e apareceu depois a Tiago, quer dizer, depois de ter ascendido aos céus, apareceu a Tiago de maneira particular. Entende? E Paulo relata lá em Coríntios, depois me apareceu a mim, porém como a um abortivo. Entendeu? Quer dizer, mas o Novo Testamento explica, né? Que apareceu a Paulo porque ele era um vaso escolhido. Tiago não explica, não há nenhuma explicação. A explicação é essa, que se ele não se convertesse, ia parar no inferno. Entendeu? É por isso que o Senhor usou de misericórdia com ele. Aí vocês pegam os versinhos desse homem aí para contradizer o ensino do Senhor, que fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Oh, que é isso? Se boas obras fossem necessárias para a nossa salvação, ele teria dito, quem crê em mim e pratica boas obras, tem a vida eterna. Mas ele não fala nada disso. Será que ele esqueceu? Oh, que é isso? O próprio Deus que se fez homem veio ao mundo, é o Salvador da humanidade, para realizar uma obra de salvação e ia dar a mensagem pela metade. Só na cabeça de homens endemoniados e possessos, incrédulos, almas perdidas. É essa a situação de vocês. Tá? Pega lá. 2 versinhos para contradizer, né? Fé sem obras é morta. E daí? Esse verso tem outra interpretação. O que ele está dizendo é que o verdadeiro crente recebe o Espírito de Deus e vive uma vida em novidade de vida, com o Espírito Santo manifestando seu poder na vida dele. Entendeu? É isso que Tiago está dizendo. A verdadeira fé produz obras, porque o Espírito de Deus habita no coração do crente. E a vida dele é maravilhosa, muda. Mas esses camaradas, está na cara, né? Esses camaradas que estão fazendo aí, manipulando a vossa mente, nem para expulsar demônios esses caras prestam. O Senhor Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem. Os apóstolos, os pastores das outras igrejas, dá show na TV, expulsando demônios. Na congregação, os anciãos, pior é que transfere a culpa, né? Transfere a culpa, dizendo certamente aquele homem e aquela mulher pecaram diante de Deus e entraram nessa prova, não é para passarem na calçada onde eles estão passando, porque você não pode macular os seus pezinhos, porque os seus pezinhos são santos. Não, uma conversa terrível, rapaz. Bom, mas veja bem, é o seguinte aqui, vamos ver lá. Aqui, usa lá o versinho de Tiago, né, para contradizer o ensino de Paulo, né? O que ele diz lá em Tiago? Deixa eu ver aqui, Tiago, hein? Tiago diz assim, olha só o que ele escreveu, quer ver? Aqui, Tiago 2,21, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Agora, Paulo não fala isso, né? Paulo diz, se Abraão foi justificado por obras, né? Quer ver, se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus aí. Vamos ver Tiago, Romano 4,2, quer ver? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É verdade. Se você faz, você merece recompensa, mas não é segundo a graça. Não é por um favor imerecido. Por quê? Porque você fez, então você merece.
Depois o 5 diz assim, ó, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. É isso aí, a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Diz mais, ó. Paulo fala lá em Gálatas 2,16, ó. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui fala em obras da lei, mas tanto faz obras da lei, como estas obras que esse pessoal está falando, porque são obras, coisas que o homem pode fazer. Bom, tá bom. Mas o Modolon não está contente. Aí ele viu o vídeo, pegou e falou assim, e fez algum comentário, né? Ele diz assim, no Flash 5, Modolon, no final você diz, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é João para contradizer os ensinos do Senhor Jesus? Quanto mais Tiago. E você ainda diz que esses homens são vermes? Isso mesmo. Você disse que os apóstolos são vermes. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos ver o que disse Jó lá no seu livro, tá? Vamos ver Jó, cadê aquele Jó? Está aqui. Ó, Jó, capítulo 25, ele escreve assim. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos teus olhos. E quanto menos o homem, que é verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. A palavra de Deus está dizendo que o homem é um verme. Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Isaías está aqui, ó. Ele diz assim, verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Então, esse pessoal, sabe o que é isso? Porque ele é porque ele descobriu que ele também é um verme. Imagina, se Paulo, Pedro, João são vermes, eu falo lá no vídeo que nem moscas são, que é um ser mais articulado, né? São vermes diante de Deus. Ficou brabo, né? Não gostou. Descobriu, né? Que ele é um verme também, né? Filha, essa é a nossa triste realidade, tá? Somos vermes diante de Deus. Agora você está todo brabinho aí porque fizeram a sua cabeça, né? Disseram que você é um santo de Deus. Cuidado, hein? A cigana te enganou, viu? Ó, para o vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.